Sobre seus pés, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, antes de a gente estar entrando na palavra, eu queria fazer aqui, aleluia, algo diferente. Aleluia. Porque quem mais, né, para falar sobre nós do que aqueles que estão conosco na nossa casa, que tem todo dia, sabe o seu testemunho, sabe o que você faz, o que você deixa de fazer. Então eu queria convidar aqui à frente a minha esposa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que muitos aqui, aleluia, não conhecem ainda nosso testemunho, porque graças a Deus a igreja, a cada dia, ela vem se modificando, vem se transformando, e Deus vem trazendo outras vidas para este lugar. Queria convidar aqui também os meus filhos, a Bárbara, o Gabriel, a Débora. Aleluia. Tanto tempo não espera, amém? Aleluia. Quando eu estiver ministrando a palavra, vocês vão entender, amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá. Irmãos, está aqui a minha filha Dora, a missionária Denise, minha filha Débora, meu filho Gabriel, minha filha Bárbara. Aleluia. Por que eu os trouxe aqui? Porque, aleluia, quando Deus criou o homem, Ele foi e criou a auxiliadora. E graças a Deus o Senhor me concedeu uma bênção, que é a minha esposa, que tem me auxiliado todos os dias no meu ministério. E também os meus filhos, porque a Bíblia fala que os filhos são um presente de Deus. E mesmo que ainda algum deles ainda não esteja com o coração totalmente convertido ao Senhor, mas eu creio que Deus vai mudar, porque eles podiam estar lá fora, mas hoje eles estão aqui juntamente comigo. E eu creio que tem mães e tem pais aí que queriam que isso estivesse acontecendo. E em nome de Jesus vai acontecer. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero em nome de Jesus agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, agradecer ao Senhor por cada vida presente neste lugar, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Ó Pai, eu apresento diante do Senhor a minha família e peço ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus abençoar. Ó Pai, que cada um dos sonhos que a quais eles têm colocado diante do Senhor, que o Senhor venha conceder. Ó Pai, eu peço nesta noite que o Senhor venha repreender toda inveja. Ó Pai, que o Senhor venha quebrar toda maldição hereditária. Ó Deus, que tudo aquilo que o inimigo, meu Deus, tem se levantado contra a nossa família, contra as nossas vidas, que nesta noite possa ser quebrado em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor também, Deus, que eu venha esvaziar de mim mesmo, encher do Teu Santo Espírito. Ó Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha quebrantar, meu Deus, o coração da Tua igreja, para que ela possa receber a palavra de bom grado. Ó Pai, eu peço ao Senhor, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém? Pode voltar, agradeço em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria convidar vocês a abrir as nossas Bíblias lá no livro de Joel. Aleluia. Joel 2. Aleluia. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco nervoso. Aleluia. Irmão, sempre quando a gente vai falar algo de Deus, o temor é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Aleluia. Mesmo sendo consagrado a pastor, a gente teme, porque sabe que só um é grande, que é Deus. Amém? Livro de Joel, capítulo 2. Nós vamos ler bastante, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E nos diz assim: tocai a trombeta em Sião, a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo.
dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chama de fogo, que devora o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e o céu se abala, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o pode suportar? Aleluia. Versículos 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, aleluias. Hoje, quando eu me levantei, aleluias, eu pedi uma palavra ao Senhor, e eu estava pensando em pregar, aleluias, lá no Novo Testamento, mas a gente não faz o que a gente quer. A gente está aqui para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Aí Deus colocou no meu coração Joel 2. Falei assim, Deus, mas não podia ser uma coisa mais fácil, onde eu já tenho costume de ler, costume, aleluia, de estudar. Mas não teve como, irmãos, a fugir. E de Deus ninguém foge. Amém? Deus. Amém. Estava lendo eu, irmãos, aleluia, essa palavra, e Deus trouxe ao meu coração antes de eu me converter. Por isso que eu chamei os meus filhos aqui, porque eles passaram muita coisa comigo antes de eu chegar aqui. Aleluia. Antes de eu me converter, houve muita coisa que os meus filhos contemplaram, que a minha esposa contemplou, e grandes coisas o inimigo fez na nossa família. E ali, irmãos, aleluias, creio eu que se não tem alguém na família, mas vocês devem conhecer alguém. Eu era um viciado no álcool, e tudo que eu fazia era para o álcool, para beber, para fumar, para me drogar. E meus filhos iam crescendo e vendo aquelas coisas acontecer. Até que um dia eu acho que Deus falou assim, chega. Porque eu tenho promessa para a vida dele, eu tenho promessa para a esposa dele, e eu tenho promessa para os filhos. Ainda que eles não reconheçam, mas eu tenho promessa. E um dia eu saí com a minha esposa e nós chapamos o melão, como se diz por aí. E bebemos na sexta, bebemos o sábado, o dia inteirinho, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E ali nós chegamos à nossa casa e fomos deitar, estávamos tudo bem. E de repente a minha esposa se levanta, aleluia, começa a reclamar uma dor no braço. E tinha uma pulseira que uma pessoa havia dado ela, que estava no braço dela, enquanto a gente não arrancou,
ali o inimigo se manifestou, irmãos. E eu acho que naquele dia Deus estava me dando uma última chance de arrependimento. Porque ali o inimigo usou a boca da minha esposa para falar tudo o que ele fez na minha casa. Tudo. Nós vendemos casa, eu perdi bons empregos. Às vezes meus filhos ficavam até passando necessidade, porque tudo o que eu fazia era só pro álcool. Às vezes nós saímos na noite e gastávamos o salário brincando. Quando eu ia procurar na carteira não tinha mais nada. E ali, aleluias, o inimigo manifestou e falou que era ele que estava fazendo tudo. Que ele queria destruir a minha família. Que ele queria tirar a minha esposa de mim. E se ele queria isso, ele queria também tirar os meus filhos. E eu creio que naquele momento ali Deus começou a abrir a minha visão. E quando ele falou que era ele que mandava na minha casa, eu falei, não. Esse Deus colocou eu, que sou eu que mando. E ali, irmãos, aleluia, eu tonto e ela também, e o inimigo falando. E assim, eu ia na igreja com a minha mãe, mas não era convertido. Eu conhecia um pouquinho. E lá na nossa casa, como uma casa de todos, aleluias, né, que ainda não conhece a Deus, tinha uma Bíblia enorme, aberta no Salmo 91. Quando o trem estreitava, a gente lia, mas ali ficava até dando poeira. Porque ali nós sabíamos que Deus existia, mas quem disse que nós queríamos fazer a vontade dele? Fazer a vontade do diabo era mais fácil. Aleluia. Fazer o que o diabo queria era mais fácil. Eu ia para o pai, enchia a cara, ali nós ríamos, ali nós fazíamos um monte de coisa errada. E nossos filhos contemplando aquilo, irmãos. E diz aí um ditado que escola de pai, casa de pai, escola de filho. Eu fico pensando se meus filhos crescessem mesmo naquele ambiente, porque Deus ainda permitiu que, aleluia, eles ainda eram novos. E ali quando, irmãos, aleluia, aconteceu aquilo ali, eu falei assim, não, chega. Agora não dá mais, eu já cheguei no fundo do poço. Eu tinha um bom emprego, eu tinha 2 barracões, e o inimigo estava levando, era tudo, irmãos, não era só um pouquinho não. E ele já queria tocar nas nossas vidas, porque aí não ia ter jeito mais. Mas aí Deus olhou do alto céu e falou assim, arrepende. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que fica lá em Crônicas 7,14, que Deus fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua Aleluias. Salomão, irmãos, aleluias, quando ele acabou de construir o templo, ele fez uma oração a Deus, e quando o povo olhasse para o templo, mesmo que eles estivessem longe, e eles se arrependessem, e Deus atentasse para o clamor deles. E ali em sonho, aleluia, Deus fala com ele, olha, se o povo orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. E naquele momento que nós estávamos naquela situação, eu falei assim, não dá mais. E eu me prostrei e comecei a chorar diante de Deus, e pedir a Ele que nos transformasse, que tivesse misericórdia. Aleluias. E ali começou a agir de Deus nas nossas vidas, irmãos. Aleluias. Aleluias. Tem pessoas que acham que a gente chega na igreja de paraquedas, não é não? Porque se você chegar aqui sem um testemunho, de que vai adiantar? Você vai edificar a quem? Eu acho que cada um de nós temos uma história. Aleluias. E o testemunho edifica, irmãos. Eu vejo pessoas, eles começam a falar um pouquinho do testemunho e param. Pessoas aí que são traficantes, que foram traficantes, usuários de drogas, mas eles não têm coragem de expor, e parece que tem vergonha. Não tem vergonha não, irmãos. Quem liberta é Jesus. Aleluia. Quem cura é Jesus. E ele falou, se humilhar
eu me humilhei, eu orei, eu clamei, eu chorei. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Aleluia. Ele começou a trabalhar na minha história. Ele começou a mudar aquela situação. E eu creio que o inimigo ficou enfurecido, irmãos. Aleluia. Porque depois que nós convertemos, aí sim nós vimos o que era luta. Porque quando você está no mundão, tudo é festa. Você vai ali, bebe uma, passa. Você bebe duas, passa, bebe três, passa. Mas quando você está na presença do Senhor, aí o trem escreve. Porque quando nós viemos para a presença de Deus, quem disse que as lutas acabou? As lutas só estavam começando. E ali nós continuamos. Aleluias, glória a Deus. Mas eu creio que Deus tinha algo especial para as nossas vidas. Aleluias. Eu creio que Ele tinha mudança. Porque senão, aleluia, o que eu ia chegar aqui e falar hoje para a igreja? E quando eu li, aleluias, quando ele fala aqui, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E eu acho que ali, irmãos, aleluia, Deus viu sinceridade. Porque Ele sabia, quando a gente passava o efeito do álcool, a gente via tudo de errado que a gente havia feito. E ali nós arrependíamos, mas não íamos pelo caminho que era o Senhor. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aí é o que, aleluia, que todas as pessoas que bebem fazem. E Provérbios fala isso, para nós tomarmos cuidado com o vinho, quando ele se mostra vermelho. Porque ali você, aleluia, seus olhos verão coisas, e seus lábios falarão coisas. E é assim, quando a gente bebe, você vê um monte de coisa errada, você fala um monte de coisa, no outro dia você fica lembrando, nossa, o que eu fiz? A droga é a mesma coisa, ela te leva em caminhos que muitos aí não voltaram mais. Eu conheci pregadores da palavra de Deus que foram para os caminhos das drogas e não voltaram mais. Infelizmente, podiam estar aqui ministrando a palavra do Senhor, mas escolheram o mundo. E hoje muitos têm feito isso, irmãos. Vem para a casa do Senhor, em vez de se converter verdadeiramente, fica brincando de ser crente. Só tem um porém: o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia. A palavra fala que ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele tem feito. Só que nós não temos visto isso. Nós não temos atentados para o que o inimigo tem feito nas famílias, na vida dos jovens. Ontem eu estava voltando do meu trabalho, tinha 2 jovens na minha frente conversando. Aí um falou para o outro assim: você sabe o que a pastora tem que fazer ali na igreja? Não é que não, viu, irmãos? Era lá na Avenida Brasil. E eles estavam comentando um com o outro. E como era papo de crente, eu fiquei, escorei em pé para ver o que eles iam falar. Aí ele falou assim: nós temos que fazer coisas para atrair os jovens. Aí tudo bem, né? Não devia, mas tudo bem. Aí o rapaz vira para o outro e fala assim: tem que ser, você sabe o que atrai jovem? Mulher. É mole? Um falando para o outro. Tem que ter campanha de vida sentimental, não sei o que. Eu falei assim: gente, é por isso que os jovens têm que se perder. Eles vêm para a igreja buscar namorada. E não busca Deus. Aí vem um aqui e prega sobre José, falando sobre vida sentimental. José tinha tudo para ficar com a mulher de Potifar. Imagina, se era a mulher de um homem que tinha poderes, ela não podia ser uma mulher feia. E ele não quis. E os jovens hoje não acham que igreja, aleluia, é para casamento, é para namoro. E muitos têm se perdido, porque a desilusão vem, irmãos. Não é fácil. Eu tenho 25 anos que eu vivo com a minha esposa. Mas você acha que é fácil? Você acha que ela concorda com tudo que eu falo? Quando eu falo que vou pregar, já fico assim: calma, Deus vai falar.
Eu não estou ali para agradar homem, eu estou para agradar a Deus. Se tiver um problema, vai lá e contenta com Deus. Eu falei com ele, se for para falar de mim, não permita que eu suba. Aleluia. Se ele permitiu, é porque tem algo através da minha vida para a igreja. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. E eu fiquei observando, quando nós estávamos na igreja lá em cima, eu fiz campanha para a vida sentimental, mas não foi para atrair jovem. É porque todos nós precisamos de uma vida sentimental abençoada. Mas para isso precisa arrependimento. Como as pessoas falam, o jovem hoje é mãozinha na coisa na mão. E como, irmãos? Deus está vindo. Aos olhos de Deus nada fica escondido. Não pode esperar. E se conseguisse esperar um noivado, um casamento, aí sim a coisa seria abençoada. Mas hoje em dia nós temos mania de passar tudo na frente. Fazemos do nosso modo. Aí chega um e fala assim, a respeito daquela mulher que foi pega em adultério. Só que Jesus falou bem claro com ela, vá e não peques mais. E se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver lá, os adultos não herdaram o reino dos céus. E aí? Eu vou te incentivar a ficar no adultério? Se você está namorando e tem relação com o seu namorado, você está, aleluias, em pecado. Porque senão precisava de casamento, precisava? Ia ser muito mais fácil, eu também não ia casar, não ia ter responsabilidade nenhuma. Então, irmãos, aleluia, quando você vê a pessoa falando igual Joel, Deus deu uma grande palavra, os dias do Senhor estão chegando. E ele vem e fala aqui, ó, e poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem pode suportar? E nós brincando de ser crente, irmãos. Eu falo nós, porque muitas das vezes eu tenho deixado de fazer algo para Deus e agradar a mim mesmo. Não falo só eu. A palavra ela pega daqui para lá. Nós temos deixado de fazer coisas para Deus e fazer para agradar o nosso ego. E aí a palavra vem e fala, quem poderá suportar a tribulação? Quem é leitor da Bíblia e sabe que dias virão que nós não vamos suportar. Nós temos que estar com o intuito da igreja ser arrebatada antes disso. Porque hoje em dia, irmão, se uma pessoa te olha com cara feia, você já quer desviar. Se uma pessoa lança para nós uma palavra que a gente não gosta, nós pensamos, Deus está nesse negócio. Eu passei por dias lá na minha casa, nós, aleluia, nós fazendo culto lá na nossa casa, e os vizinhos jogando pedra no nosso telhado. Eu falei assim, Deus, mas onde está? Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Eles jogam latinha de cerveja, cigarro, camisinha, de tudo em cima do meu telhado. Você está achando que é fácil chegar aqui e falar de Deus? Cadê Deus nesse negócio? O ímpio vai só construir, a minha casa está lá humildezinha, mas eu creio que a morada dele para mim é no céu. Se ele quiser me honrar aqui, eu recebo. Mas se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus. Amém. E a minha salvação, eu creio que eu vou ter. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos nos preparar. E ele vem e fala, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A palavra de Deus fala que é por causa das misericórdias deles que nós não somos consumidos. Só. Porque senão nós não estaríamos aqui hoje falando do amor de Deus. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E Ele vai chamando o homem ao arrependimento, mas por uma hora que ele se cansa. Esse povo não me ouve.
Esse povo é de duro coração. Quem conhece a história de Israel sabe, Israel era para andar pouco tempo no deserto, mas pela rebeldia de Israel, eles passaram mais tempo no deserto. E muitas das vezes nós não temos alcançado algo de Deus, por quê? Porque somos rebeldes. É mais fácil se rebelar, é mais fácil não obedecer. E aí depois a gente fica se perguntando por que isso não tem acontecido em nossas vidas, porque nós estamos sendo rebeldes. Israel era uma nação que era para ser poderosa diante das outras nações, e foi assim, enquanto ela obedecia a Deus, enquanto ela caminhava com Deus. Mas alguns, por algum, aleluias, quando eles chegam diante do mar, eles viram para Israel: por que não deixou nós morrer lá no Egito? Imagina Deus foi lá, aleluia, fez vários prodígios no Egito, tira aquele povo ingrato do Egito, e quando chega perto do mar, eles falam: por que não deixou morrer? Irmãos, você que já se converteu, não queira voltar atrás. Aleluias. Não queira, irmãos, porque pode ser que Deus vos dê uma nova oportunidade. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, e para enfatizar aqui, aleluias, porque a gente tem mania de falar assim, que Deus não se arrepende. Mas foi aqui, olha, em Joel fala: se arrepende do mal. A Bíblia fala de uma cidade, irmãos, lá de Nínive, que Deus envia um profeta para pregar arrependimento, porque Deus ia consumir aquela cidade. Aleluias, glória a Deus. Está escrito lá em Jonas, no capítulo 3, dos versículos 5 ao 10. Deus levanta Jonas para falar com o povo a arrependimento. E ali, quando foi falado e pregado para aquela nação, uma cidade grande, a Bíblia fala que eles vêm e se arrependem. Aleluias, olha só para você ver. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. E ainda continua e fala assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Aleluias. E aí ele faz proclamar em Nínive um jejum que nem homens e nem animais podiam comer e nem beber água. E ali eles levantam um grande pranto diante do Senhor. Aleluias. Hoje em dia, irmãos, aleluias, tem acontecido coisas nas nossas vidas. Em vez da gente se derramar diante de Deus, a gente vai para outros caminhos. Aleluias. Eu não falo só de você, falo de mim também. Quando eu vi aquelas pedras caindo no meu telhado, a vontade era ir lá e fazer a minha vontade, mas Deus não me permitia. Eu tinha que ir para o meu quarto, dobrar o joelho e ainda orar por eles. A Bíblia fala que nós devemos orar para os nossos inimigos. E outras: se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. É Bíblia, Provérbios. E se ele tiver sede, dê a ele de beber. Mas não é fácil não, irmãos. Se abrir o portão, a pessoa falar várias coisas que não é do agrado de Deus, e falar palavrões de alto escalão com você, sabendo que você é um pastor, sabendo que sua esposa é uma missionária, ou que seja, só convertido, mas é um crente. E várias afrontas. Mas ali nós íamos para o quarto e orávamos, e colocávamos na mão de Deus. E eu creio que Deus, assim como Ele me transformou, Ele vai transformar eles também. Amém, Jesus. Porque a minha oração, você sabe qual era a vontade de fazer? Deus, consome eles. Se fosse no tempo de Elias ou Eliseu, chove fogo do céu e consome. Então faz igual Eliseu, que saiu ali, aleluia, o pessoal debochando dele porque ele era calvo, e veio e saiu e comeu, parece que 40. Era isso que eu queria. Mas Deus não dá esse poder hoje, não.
Porque senão você sabe como seria? Se o seu irmão olhasse para você com cara feia e falasse assim: Deus, choca os fogo do céu. Ele não dá esse poder para nós hoje. Porque senão não ia existir mais ninguém, irmãos. Porque Jesus falou para nós sermos misericordiosos. Cadê? Aonde? Eu vejo pessoas falando que certa pessoa tem um coração, é igual Davi. Igual Davi, cadê? Se você me mostrar um igual Davi, irmãos, eu saio da igreja. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, que perseguiu ele por vários anos, e ele não fez. Ele falava: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E hoje em dia as pessoas tocam, só faltam bater, não batem porque sabem que aí é agressão, mas tocam, dizem palavras que não é do agrado de Deus. Em vez de pegar a pessoa, colocar no joelho e falar assim: Deus, cobra dele, faz justiça. Mas não, nós preferimos fazer de outra forma. E aí nós viemos para um culto desse. Aleluias. E todos cremos em Jesus. Aleluias. Irmãos, nós temos que deixar de ser hipócritas. Aleluias. Porque a Bíblia fala: como você pode amar a Deus se você não ama o seu irmão? Verdade. Como? Não é que nós temos que ficar de beijinho, abraço com o irmão, não, irmãos. Mas nós temos que ter misericórdia. E aquilo que ele fizer contra nós, aleluia, a Bíblia também fala: se o seu irmão pecar contra ti, glória a Deus. Aleluias, vá. Peça a ele perdão. Aleluias. Mas isso não tem acontecido no meio do povo de Deus. Eu fico imaginando, olha só para você ver, no Alto Veracruz, se a gente for contar, deve ter umas 100 igrejas. Só que para cada igreja tem 2 botecos. Aí eu penso comigo: o que está errado? A Bíblia fala que nós somos um só corpo, não é? Ou fala que, aleluia, que cada igreja é um corpo, um só corpo, não é? Eu fico pensando, se nós uníssemos os ministérios, saíssemos aí na rua e fôssemos, aleluia, pegássemos aí 10, 20 igrejas e fôssemos fazer um evangelismo, uníssemos braço a braço e saíssemos aí pregando o amor de Deus, será que o inimigo ia ter poder? Porque a Bíblia fala que antes que sejam 2, você imagina 2.000. Igual eles fazem essa marcha para Jesus. Imagina a gente saindo nessas ruas e apregoando o Evangelho e não interessando a bandeira da igreja. Porque se você falar que essa bandeira aqui vai te levar para o céu, fala que você é mentiroso. Porque quem morreu na cruz por você foi Jesus. Ele sim vai te levar para o céu. Agora, bandeira de igreja, nós estamos aqui para cultuar e adorar ao Senhor, para congregar, para nos unirmos. Aleluia. Eu estava no ministério certa época, eu falei isso com o pastor. Ele falou: não gosto disso não, porque eu vou lá evangelizar a alma, ela vai para outra igreja. Ainda bem que o pastor Ronde não tem essa visão. Porque você imagina só, eu evangelizar a alma para quê? Para Jesus. Agora tem gente que evangeliza a alma para ele mesmo. E aonde que está o arrependimento nisso aí, irmãos? Aonde? Aleluia. Tem muita gente que fala da Igreja Batista da Lagoinha, que lá tem 20 mil membros, 30 mil membros. E daí vai ver quantos que são convertidos. Eu conheço pessoas que congregam lá. Eu trabalhava num lugar que a moça falou comigo: você vai na festa final de ano? Não. Mas por quê? Porque lá vai ter funk, lá vai ter bebida. E a Bíblia, a minha Bíblia fala para mim não assentar na roda dos escarnecedores. Ela: mas Jesus foi em festa mundana, eu aonde? Porque Jesus, ele foi no casamento. Aí se o povo estava bebendo, problema dele. Mas o que ele foi fazer? Ele tinha um intuito. Ele foi naquele casamento para quê? Para começar o ministério dele. Aleluias. E aí eu vou, aleluia, se eu tinha um problema sério com bebida, eu vou no lugar que vai ter bebida. Porque a minha Bíblia fala também, irmãos: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ou seja,
Aleluias. Tem um irmãozinho que gosta muito de pagode, ele vai lá no pagode evangelizar. O que você acha que vai acontecer? Porque nós falamos que, tipo assim, se você está na casa do Senhor e você vai namorar alguém lá fora, é mais fácil quem está lá fora te levar para lá do que você trazer para a igreja. Agora, como é que você vai dentro do pagode evangelizar? Como é que você vai dentro do funk onde as mulheres dançam quase peladas evangelizar? Só se for com a tarde no olho, porque vai olhar, irmãos, não tem como. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Verdade, Senhor. É igual o pastor falou aqui, nós somos tentados, mas cabe a nós resistir. Aleluias. Se José não ficou tentado, como não? Sansão era um juiz e ele não caiu por causa de Dalila. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não caiu por causa de Betseba. Agora vai um irmãozinho, aleluia, sai daqui e lá no baile funk pregar. Vai sair de lá pregado. Porque quem conhece Bíblia sabe, aleluia, ai daquele, irmãos, aleluia. Para ir na casa do valente você tem que estar com poder. Por que você acha que às vezes cai um endemoniado aqui e a gente não consegue expulsar o demônio dele? Tem que estar na unção. Tem que estar na unção, porque a Bíblia fala sobre isso também. Quando ela fala de arrependimento, ela fala sobre isso também. De um povo, aleluia. Eu não sei bem onde fica, mas fala que o povo estava expulsando os jovens, foram expulsar demônio. O demônio virou para eles, porque ele falou assim, em nome de Paulo e em nome de Jesus. O demônio virou para eles assim, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e vocês é quem? E ó, quebrou o pau neles. Não é fácil assim não, irmãos. Por isso que Jesus falou assim, ide e fazer discípulos. Você tem que estar preparado. Aleluia. Você acha que quando a gente canta aqui, pisar na cabeça do diabo, vai? Você acha que é fácil você chegar aqui e pisar na cabeça do diabo? É assim não, irmãos. Senão o diabo não estava matando, não estava roubando, não estava destruindo. Todo mundo canta. Cadê? Quantos jovens que entrou aqui e saiu? Quantos jovens vieram no ministério e foi lá fora e perdeu a vida? Nós temos que estar preparados. O dia do Senhor está perto. Aleluia. Está próximo. Aleluia. Você vê aqui o versículo 16 do capítulo 2, fala assim, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde dizer entre os povos, onde está seu Deus? Você vem para a casa de Deus e brinca com ele, aí você vai lá fora, acontece alguma coisa, eles vão virar, cadê seu Deus? É você que está errado, não é Deus não. Deus ele vai dar poder para aqueles que ele sabe que vai usar da forma certa. Aleluia. Igual eu falei aqui, imagina se Deus me desse poder para me consumir meus inimigos. Não tinha ficado nenhum. Minha casa agora lá ia ser um condomínio fechado. Então, irmãos, aleluia, o dia do Senhor está à porta. Nós temos que arrepender. Aleluia. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus fala de arrependimento. Porque a vontade dele é que nenhum de nós pereçamos, mas que tenhamos vida eterna em Jesus. Porque senão ele não ia enviar o filho dele à toa. Aleluias. Hoje é o dia, irmãos, o dia do Senhor. As pessoas falam assim, mas fala que Jesus está voltando. E aí, você sabe o que pode acontecer daqui um segundo? Você tem poder sobre a sua vida? Porque eu não tenho. Porque até o salmista falou para Deus ensinar ele a contar os dias dele. Se eu soubesse quando Deus ia voltar, eu ia ficar só na verdade. Ao dia que ele voltasse eu convertia. E se deixar, é isso que tem sido falado. Porque as pessoas pegam palavras de Deus e falam, Deus é amor, mas esquece do consumidor.
Deus é amor, mas é justiça. Aleluia. Ou será se Ele é só amor? As nações que pararam diante de Israel, Ele consumiu quase todas, quando o povo chorava e clamava. Então, irmãos, que em nome de Jesus, coloca no seu coração, em nome de Jesus, irmãos, vamos converter verdadeiramente. Igual eu disse, nós todos somos falhos, somos pecadores, mas Deus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Nós devemos abrir verdadeiramente o nosso coração, deixar de brincar com Deus, deixar de brincar de ser crente. Irmãos, imagina só que você vê, aleluia, a Bíblia fala que um vai e o outro não. Imagina você estar sentado nessa cadeira, perdendo seu tempo, olhando para o pregador horroroso, quase dormindo, aí o arrebatamento vem, seu irmão vai e você não vai. Eu creio que ninguém está aqui para isso. Você está aqui certo, querendo uma bênção, mas a maior bênção que nós podemos ter através do Evangelho é sermos salvos. Aleluia. Porque Coríntios fala que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Então, se Ele falou isso, é muito forte. Creia que você vai daqui, aleluias, na casa de Deus há várias moradas. Então venha, irmãos, arrepender-se. Aleluias, porque o dia do Senhor está próximo. Eu creio que vocês viram o pastor falando aqui, nós já estamos na terceira trombeta. Irmãos, os dias estão se passando. Ah, mas tem 2015 anos que Jesus veio, e daí um dia, aleluia, um dia para o Senhor é como 1000 anos, ou 1000 anos para o Senhor como um dia. E se for assim, tem 2 dias. Nós devemos pensar, irmãos, agora, porque amanhã não nos pertence. Nós devemos nos consertar com o Senhor agora, porque o amanhã não nos pertence. Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar descendo ao sepultura. Nós, não só você, eu também, somos todos falhos, somos todos humanos, somos pecadores, mas, aleluia, como é dito por muitos, há um advogado. E esse advogado é Jesus, porque se ele não existisse, nós estávamos todos consumidos nos nossos pecados, nas nossas falhas, na nossa falta de amor. Mas tudo está se cumprindo. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria e está se esfriando. Porque muitas das vezes nós vemos nosso irmão perecendo e não temos coragem de levantar a mão, mas os empurramos mais para o fundo. E aí nós pregamos um amor, cadê esse amor? Aonde que esse amor foi? Aí você lembra, irmãos, quando acontecer algo dessa forma, lembra o que a palavra de Deus fala? Como você pode amar a Deus se não ama o seu irmão? Vamos tentar amar o nosso irmão. Aleluia. Aleluias. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O povo parece que está. Mas é isso, irmãos, que Deus quer passar para a igreja nos dias de hoje. Se nós nos uníssemos, irmãos, aleluias, nós seríamos muito mais fortes. Se o povo de Deus fosse mais organizado, não teria tanta alma perdida aí. Se o povo de Deus fosse mais convertido, não teria tanta alma perecendo. E aí o irmão vai e fala, não tem como você enfrentar o valente se você não estiver preparado. E foi assim comigo muito tempo, irmãos. Aleluia. Mas um dia Deus olhou e falou assim, agora chega, eu vou fazer a minha vontade na sua vida. E eu deixei ele ficar à vontade. Aleluias. Tenho passado prova, mas eu creio que Deus vai me dar vitória. Amém. Tenho passado provas, tenho passado perseguições, mas eu creio que a palavra do Senhor está se cumprindo na minha vida, porque Ele fala que por amor dEle nós sofreríamos perseguições, Aleluia. nós seríamos caluniados e algum de nós até mortos. É verdade. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. Então, se nós perdemos a nossa vida por causa do Evangelho de Deus, nós encontraremos a salvação. Mas, aleluia, arrependa, irmãos. Se tem algo na tua vida que você que não vê, que não é do agrado de Deus, hoje é o dia. Hoje é o dia do arrependimento. É o dia que o Senhor preparou para mim, para você, para chorar, para clamar,
para proclamar o jejum, para buscarmos verdadeiramente o nosso Deus. Amém? Coloque sobre seus pés. Aleluia.